Rick Mais Notícias. Você está ligado aqui na Rede Jovem Pan, 7h31, 7h31. Vamos abrir o jornal de hoje falando de eleição, do caso Bolsonaro. De acordo com o último boletim médico sobre a situação de saúde do presidenciável do PSL, os médicos indicam que ele está num estado de contínua evolução, ou seja, está melhorando o Bolsonaro. Diga lá, Mark. Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, se recuperando da facada que levou durante um ato de campanha em Minas Gerais na tarde de quinta. Segundo os médicos, a expectativa é que a função do intestino se normalize pelos próximos dias. Bolsonaro está com uma leve anemia em função do sangramento que sofreu depois do ataque e durante a cirurgia. O boletim médico diz ainda que o candidato não pode comer em função da cirurgia do intestino, por isso ele está sendo alimentado pela aveia. Além disso, Bolsonaro faz caminhadas pelo hospital para reduzir os riscos de trombose, complicações pulmonares e acelerar a recuperação do funcionamento do próprio intestino. Nesse final de semana, Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidenciável, postou nas redes sociais uma foto do pai em uma poltrona na UTI. Na imagem, ele aparece fazendo o sinal das armas com as mãos. Questionado sobre o gesto, outro filho do candidato, Eduardo Bolsonaro, disse que o sinal já é uma marca registrada do pai. Uma marca registrada dele, devido à sua posição contra o desarmamento, eu não vejo nada de prejudicial ou de alguma coisa que pode gerar violência, nem nada disso. O outro filho de Bolsonaro, Flávio, que publicou a foto dele, afirmou ainda em um vídeo nas redes sociais que provavelmente o pai não vai conseguir ir mais para as ruas até o dia das eleições. Bom, esse caso Bolsonaro, o noticiário, o incidente em si, a exposição na mídia, fez com que Bolsonaro saísse daquele nível dele de 20%, 22% das intenções de voto e pela primeira vez rompesse a casa dos 30 pontos. Primeira pesquisa realizada após esse ataque que o Jair Bolsonaro sofreu em Juiz de Fora é um levantamento do BTG, pesquisa FSB-BTG, está registrada na Justiça Eleitoral, uma pesquisa com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Bolsonaro aparece com 30% das intenções de voto. 30%. E 78% dos eleitores dizem que o seu voto é definitivo. Na mesma pesquisa BTG, o Bolsonaro tinha 26% há uma semana. Pulou para 30% com a exposição. O voto espontâneo, que é aquele em que não se mostra o cartão com o nome dos candidatos, o Bolsonaro, no levantamento espontâneo, quando o pesquisador de pronto pergunta assim, quem você vai votar? 26% dos brasileiros, portanto, 1 em cada 4 dizem votar no Bolsonaro. O Bolsonaro disparou. Esse cenário a gente havia antecipado aqui ainda na semana passada, que Bolsonaro cresceria nas intenções de voto. O que surpreende é o percentual de Lula na pesquisa espontânea. O Lula está fora da estimulada, já não aparece mais o nome dele no cartão, porque não é mais candidato. Mas Lula, Mark, hoje tem apenas 12% dos votos espontâneos. O Bolsonaro, 26%. Bolsonaro voou, disparou, tá lá na frente. Então, na pesquisa, essa pesquisa FSB-BTG, ficou assim, Bolsonaro, 30%, Ciro, 12%, Marina e Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, 8%. Fernando Haddad, Marina e Geraldo Alckmin, os 3, 8 pontos. Ciro Gomes, 12 pontos. Bolsonaro, 30 pontos. 30 daqueles que declaram o voto.
Porque o Bolsonaro, assim como o Trump nos Estados Unidos, tem um fenômeno do eleitor silencioso do Bolsonaro. O Bolsonaro disparou. E se não houver nenhum fato novo, Bolsonaro é o único assegurado no segundo turno. Os demais empatados tecnicamente. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, Ciro com 12, Marina, Alckmin e Haddad com 8, tá todo mundo empatado em segundo lugar. E o Bolsonaro disparado lá na frente. Há uma constatação também no que toca à candidatura de Álvaro Dias aqui no Paraná. Não adianta. Cristianizou. Não cresce o candidato Álvaro Dias do Podemos. Está com 3%, que é o mesmo percentual do Amoedo, que ninguém sabe quem é, e nem tempo de televisão tem, é o candidato do Partido Novo. É um novo candidato. E o Henrique Meirelles também tem 3% das intenções de voto. Então o cenário hoje, após o ataque que sofreu o Bolsonaro, é Bolsonaro isolado e frouxo lá na frente na liderança, 4 candidatos empatados em segundo lugar e a turma de trás, composta por Álvaro Dias, João Amoedo e Henrique Meirelles. Esse é o cenário que abrimos a semana em 10 de setembro, a 27 dias da eleição. Está muito longe ainda o pleito, tem muito o que ocorrer. O fato é que Bolsonaro no hospital não faz campanha, não vai às ruas, não dá entrevistas, não participa de debates e assim segue o baile. São agora 7 horas e 38 minutos. Por falar em debate, teve um debate presidencial ontem na TV Gazeta, junto com a Jovem Pan e outros veículos de comunicação. Debate devagarinho. E poucas farpas. Teve só uma, né, Marcos? Exatamente. Uma delas aconteceu entre os candidatos Henrique Meirelles, do MDB, e Geraldo Alckmin, do PSDB. Em uma pergunta sobre segurança pública, Meirelles disse que a gestão de Alckmin não resolveu o problema no estado de São Paulo. Todos eles evitaram ir para o ataque e falar do atentado a Jair Bolsonaro. Nenhum candidato fez, por exemplo, uma ligação entre o ataque e uma das bandeiras do candidato, que é a favor da liberação do porte de armas. Nos bastidores, os assessores avaliaram que o principal prejudicado foi Alckmin, que estava adotando um discurso de críticas a Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, foi o candidato mais citado nas menções ao debate entre os usuários do Twitter, com mensagens positivas e também, é claro, negativas. Depois do debate, em entrevista coletiva, o candidato paranaense Álvaro Dias, do Podemos, disse, sem citar nomes, que é preciso combater as tentativas de estimular o ódio. O Brasil é um país que hoje vive da indignação justificada em razão dos escândalos de corrupção, da incompetência do governo, e nós temos que semear a paz, combater a violência, aliás, combater inclusive essa tentativa de estimular o ódio, a raiva, a intolerância, porque isso não contribui para a consolidação do processo democrático no nosso país. O debate político tem que ser à altura do povo brasileiro. Muito bem, os candidatos à presidência, eles estão sem saber o que fazer com o reflexo no eleitorado do ataque que Bolsonaro sofreu. Eles não têm caminho, porque tem que bater no Bolsonaro, que está em primeiro lugar, para ganhar votos. Só que quanto mais bate no Bolsonaro, pior para quem bate. Coube ao Boulos fazer o serviço aí de ligar uma maquininha de moer carne para pôr o Bolsonaro dentro. Mas o Boulos, convenhamos, né? O candidato de 1%, candidato com maior rejeição, então não adianta. O senador Álvaro Dias, ao promover também o discurso do tem que acabar esse ódio, o Álvaro Dias foi vaiado em São Paulo na campanha que fez no fim de semana pelos apoiadores do Bolsonaro. Quem tem conseguido se sair melhorzinho é o Ciro, que interrompeu a campanha durante uns dias, tem ficado mais esperto e inteligente nesse período da campanha eleitoral. O fato é que nós entramos aí na semana de 10 de setembro com o Bolsonaro lá na frente. Se isso será suficiente para ganhar a eleição, ninguém sabe. Denia, teve uma outra troca de farpas que foi até
engraçada entre o Meirelles e o Boulos. O Boulos acusou o Meirelles de ser banqueiro e o Meirelles respondeu que construiu o patrimônio trabalhando, coisa que o Boulos nunca teria feito. Então teve essa troca de farpas ainda entre eles. Mas o debate, como você disse, foi morno. O Bolsonaro dá o ingrediente apimentado do debate, ele não estava lá, o debate foi bem morno. Pois é. E aí chegamos a esse cenário. Na eleição estadual, eu vou fazer um comentário aqui e me entendam como um comentário de quem analisa a fotografia do momento. Isso não tem a ver com resultado de urna, tem como a foto do momento. Não houve fato novo ainda na campanha eleitoral no estado do Paraná. A campanha está, no Paraná, ao governo, ao Palácio Iguaçu, exatamente como começou. Portanto, o Ratinho Júnior vai nadando de braçada. Nenhum dos adversários de Ratinho Júnior conseguiu produzir um fato capaz de alterar o cenário de favoritismo de Ratinho Júnior. Ele vem desfilando, sabe um 7 de setembro? Vem desfilando sem que sofra qualquer tipo de arranhão. Nesse cenário, vão nomear o Ratinho em outubro. O debate eleitoral no Paraná anda muito lento. Não se percebe um fato novo. Vamos ver se a partir de agora vai esquentar a eleição aqui. Se seguir desse jeito, o favoritismo se conformará. E eu, aí como profissional de comunicação e de rádio, eu estou inconformado com a qualidade do programa da governadora Cida Borghetti, inconformado pelo potencial, pelo dinheiro que a campanha tem e tudo para se produzir um programa de rádio bom. É muito ruim o programa da governadora Cida Borghetti, me permitam a sinceridade. O produto de rádio é muito ruim. O programa de rádio do candidato Ratinho Júnior é muito bom. Nós temos um programa bom contra um programa ruim. O programa do João Arruda é um programa do Requião sem força. Também tá frágil o programa de rádio. Na televisão, o programa da governadora Cida Borghetti é muito melhor do que o programa de rádio. O programa do Ratinho Júnior é bom no rádio e bom na televisão. Eu, como profissional de rádio, produtor de áudio... Assina embaixo. Eu acho que tá tudo média 3, assim, sabe? Nota 3. Sabe aquele trabalho feito pelas coxas que o aluno entrega, tipo, em cima da hora? Tá danado. Ele tem que entregar amanhã, ele começa a fazer hoje meia-noite, assim, o programa e entrega. Tá horrível. Tá bem ruim. O ruim. programa do Ratinho Todos, é o melhor. de modo geral, assim. Mas o programa do Ratinho é o melhor. O único programa... Tem boa trilha, então é um programa ainda mais bem finalizado, assim, um programa com um pouco mais de qualidade. O programa da governadora Cida Borghetti, olha, eu vou te dizer uma coisa. O sujeito vai ligar o Spotify, velho. Não tem... É muito ruim. Liga o Deezer. Quem é que vai ficar ouvindo? É muito ruim. Programas dessa qualidade. Tá danado. E dos presidentes, o melhorzinho é do Meirelles. É um pouco mais criativo. O dos presidentes também. Não tem sido... Tá bem ruim também. Não tem sido bom. 7h44 e o ouvinte, hein, Mark? Deninha, estão participando aqui, um deles é a Camila de Araucária. Ela diz que o fato do Bolsonaro ficar no hospital sem poder dar entrevista e participar de debates é ótimo para ele. Bolsonaro calado é um poeta, diz a ouvinte. Quanto menos desgaste sofrer o Bolsonaro e mais uma visão de vitimização da figura dele, do homem que leva facada, melhor pro Bolsonaro. A nossa ouvinte tem razão. O ouvinte Mozart Stephanie diz aqui que, na opinião dele, o voto do Bolsonaro é consolidado, tanto sim como não, e que ele acha que o Bolsonaro não faz mais que 30%, que ele vem permeando isso desde o início da eleição, se você concorda com isso. Não concordo, porque eu concordo com o ouvinte em parte. O Bolsonaro tem um eleitor que é consolidado dele. Só que nós temos no Brasil uma massa conduzida pelo momento da informação, de pessoas que não são politizadas. E essas pessoas, elas vão na onda. Tem um voto útil, tem o voto de votar em quem está na frente, tem o voto de... Tem um discurso que ele é próprio, assim, de quem tem pouca vivência com o próprio processo eleitoral, mas que diz assim, eu não vou jogar o meu voto fora, eu vou votar em quem está na frente, de quem pode vencer a eleição. Então, para o eleitor informado,
o nosso ouvinte tem razão. Tem aquele que já escolheu o seu. Ou tem uma linha ideológica. Se vota no Bolsonaro, não vota na esquerda. E vice-versa. Mas tem um eleitor que vai na onda. O senador Álvaro Dias, por exemplo, segundo a revista Veja, põe a culpa na TV Globo pelo fato dele não estar bem nas pesquisas porque ele não tem obtido espaço na televisão como os demais candidatos têm. Por isso que ele não consegue decolar. Quem é que mais tem espaço na televisão hoje? Jair Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro cresceu. Então o ouvinte tem razão em parte. Porque tem um eleitor que vai na onda. E o eleitor que vai na onda vota em quem lhe der. O Nilson de Toledo diz que se você acha que se o Amoedo tivesse mais tempo de TV, ele cresceria. Cresceria. Não sei se o suficiente para alcançar o segundo turno, mas se o Amoedo tivesse o tempo que os demais têm, o Amoedo iria incomodar. Porque ele tem um discurso à direita sem a raiva, o discurso raivoso do Bolsonaro. Então o Amoedo tenderia a crescer junto a um eleitorado mais informado, digamos assim. Mas a massa, o povão, não ia votar no Amoedo. Então não sei se o Amoedo teria condições de chegar ao segundo turno. Daniel, tem a participação aqui também do ouvinte final telefone 5039, ele se identifica aqui como mineiro, dizendo que essa facada foi o melhor marketing das eleições. Pois é, mas a gente não pode dizer que o marketing ele é bem-vindo, né? Nós tivemos uma facada que não foi no Bolsonaro. Foi uma facada que atingiu a democracia. Antes do intervalo, deixo uma pergunta no ar. Para que o ouvinte responda, vamos abrir o bloco com a resposta do ouvinte a uma pergunta que deixo no ar. O homem que atacou Jair Bolsonaro era desempregado ou trabalhava de bico em trabalhos de baixa remuneração. Alguém tem uma explicação aqui pro Denian? Porque eu já tentei, busquei, perguntei a outras pessoas e não consegui obter a resposta. Como que pode alguém desempregado ter 4 telefones celulares, um laptop e 4 advogados particulares em sua defesa sem dinheiro? Alguém tem a resposta? Aguardo. Intervalo, já voltamos. Rique Mais Notícias. Rique Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Voltamos com a participação do ouvinte. Diga lá, Mário. Teria muita gente participando aqui sobre a pergunta que você fez antes do intervalo. Quem financiava o Adélio, que é o homem apontado pela Polícia Federal. Ele confesso, na verdade, de ter feito o atentado contra Jair Bolsonaro. É importante, Mark, que nós façamos para o bem da informação, uma observação a respeito disso. A Polícia Federal já está de posse dos 4 aparelhos de telefone celular, do computador do Adélio e faz as investigações sobre ligações, mensagens de texto, textos produzidos, redes sociais, enfim. A Polícia Federal já faz a investigação a respeito disso, mas eu estranho muitíssimo de como que pode uma pessoa sem posses, né, ter 4 smartphones. Desculpa, mas é estranho de que um servente de pedreiro, com todo o respeito que eu tenho à profissão, mas é uma profissão de baixa remuneração, nós sabemos a realidade, tenha dinheiro para ter 4 smartphones. Tem algo estranho nessa conduta do Adélio, esse homem que esfaqueou o Bolsonaro. Não, o smartphone nem assusta, o que assusta é o advogado. Mas advogado, muitos vão também pela visibilidade, pela causa, né? 2 deles são advogados do goleiro Bruno também. Então eles gostam de aparecer na mídia. Pro advogado, gente, quando ele aparece no Jornal Nacional, é lucro, é publicidade. Um monte de gente que tá sem advogado liga pro cara porque tá na televisão. Então o advogado faz publicidade quando ele aparece na imprensa. A verdade, ninguém fala isso, Dani. Vamos falar isso? É isso aí, tem sem advogado mimimi. que adora aparecer. A classe é duro. Tem um advogado criminalista aqui no Paraná, um famoso. Jesus do céu, quando ele abre a geladeira e vê a luz, ele ri, achando que é um holofote. Agora, Daniel, o que me preocupa aqui é que chegou um festival de fake news
Aqui que o pessoal com as teorias da Mas eu fiz de conspiração e propósito, tal. justamente por isso. A resposta à minha pergunta é: ninguém sabe. A Polícia Federal irá responder. Mas tá voando fake news, né? Tá. É justamente isso que eu queria observar. Gente, não caia em fake news. Não crie uma teoria da conspiração de que ele tem os celulares por isso, por aquilo. Calma. Não mande adiante aquilo que nos é muito estranho aos olhos. Não propague a fake news. Eu fiz essa pergunta porque no Twitter, por exemplo, tem de tudo, né, Mark? Tem de que ele recebeu celulares do PCC, tem de que ele está vinculado a partido A, partido B, partido C, Ao Foro de São Paulo, Foro de São Paulo e A assim por Cuba. diante. Cuba. todo mundo dá um pitaco. Ursal. Agora, Daniel, o que tem que ser dito aqui também é que chegou muita fake news do pessoal que não gosta do Bolsonaro, dizendo que é tudo uma fraude. Ah, que não tem sangue na camiseta, que os médicos operaram sem luvas. E daí circulam aquelas fotos montadas na internet e a pessoa recebe no WhatsApp e diz que é verdade. Uma coisa é você não gostar do candidato, discordar de todas as ideias dele, é um direito seu. Agora falar que tudo isso é uma fraude, uma farsa montada pela Globo e os outros veículos pra te enganar, por favor, né? Você é mais inteligente que isso. Por favor, né? O Hospital E- Albert Einstein, um dos principais do país, vai se colocar no papel de mentir às pessoas. Não, pelo amor de Deus, o Bolsonaro levou uma facada filmada por celulares, por todo mundo. Gente, o homem tá internado numa UTI, quase morreu. E aí a produção dizendo que isso é uma fake news. Você é mais inteligente do que isso, né? Não caia também nesse mundo da fake. Nós observamos isso muito antes da campanha eleitoral, por isso esses dois assuntos que trouxemos aqui na abertura do bloco. O que não é fake news é a vinda, mais uma, de Fernando Haddad para visitar Luiz Inácio Lula da Silva no bairro Santa Cândida, na sede da Polícia Federal, aqui em Curitiba. Dia 11 é o dia da troca. É quando levanta a plaquinha aquela, sabe, Terribas? Sai o número 13 e entra o número 13. Sai Lula, entra Fernando Haddad. Amanhã haverá a mudança do candidato à presidência da República. Como que vai ser esse encontro hoje, Mark? Olha, Daniel, o Fernando Haddad chega às 9h30 da manhã lá na sede da Polícia Federal para falar com o Lula. Na semana passada ele ficou o dia todo falando com o Lula. Vamos ver quanto tempo vai demorar hoje. Segundo a assessoria de imprensa do PT, será convocado para amanhã um encontro nacional para definir o caminho na disputa presidencial. O encontro, que acontece aqui em Curitiba, deve ter o anúncio aí da substituição de Lula na corrida presidencial. Sem nenhuma novidade, o nome de Haddad deve ser colocado como cabeça de chapa. O PT ainda aguarda o julgamento do recurso, com o qual tenta aumentar os prazos para a discussão sobre a possível substituição de Lula, que foi considerado inelegível. Vale a pena registrar aqui, Daniel, que Lula tenta ganhar tempo de novo. À meia-noite de hoje, ele entrou com mais um pedido para suspender a decisão do TSE, que mandou o PT trocar a sua candidatura até o dia 11. O caso está na mesa do ministro Celso de Mello. Não vai funcionar. Esse é o ius esperneandi. Você esperneia para tentar fazer valer a sua vontade. Lula vai perder. Mais esta, junto ao Poder Judiciário brasileiro. Haverá troca, sai Lula, entra Fernando Haddad, e aí certamente nós poderemos, pelo menos de uma maneira mínima, conduzir o processo eleitoral sem que um presidiário fique buzinando na cabeça do eleitor. O eleitor precisa de sabedoria, de informação, de conhecimento sobre as propostas e o histórico do candidato, ver como ele se sai em debates e em entrevistas, decidir o seu voto com consciência e não com um presidiário corrupto, condenado em segundo grau, sendo tratado por um partido que não tem qualquer tipo de compromisso com o regime democrático, o PT, tentando fazer de conta, tentando mostrar ao povo brasileiro que o preso, o presidiário, pode ser presidente do Brasil. Então amanhã é um dia importante, porque é o dia do tchau. Tchau, querido. O Lula amanhã cai fora do jogo. Daniel, podemos contar os bastidores do PT aqui? Diga lá. Vamos contar primeiro como é que fala quando se adianta o que vai acontecer na série, Terribas? Spoiler. Spoiler. Vai acontecer o seguinte, o Haddad vai sair com uma cartinha embaixo do braço, dizendo que Lula, para o bem da nação,
vai indicá-lo como presidente. E a Gleisi Hoffmann está descontrolada, Denian. Ela não quer que Haddad seja candidato, ela acha que Lula tem que levar até as últimas consequências e está travando uma guerra interna no PT, as últimas consequências, porque ela não aceita Haddad candidato, ela quer que Lula continue até o final. Então o PT está dividido, rachado, e esse encontro acontece aqui em Curitiba justamente para que Lula possa controlar Gleisi e colocá-la no trilho para aceitar que Haddad será candidato. A senadora Gleisi Hoffmann Consegue piorar um pouquinho mais a situação do PT, né? a situação não é boa e a gente percebe de que há uma tentativa de sobrevivência do Partido dos Trabalhadores nesse momento. Também a situação é muito complexa para o petismo. 8 horas da manhã, olha só, a gente vai soltar agora um áudio para descontrair. Vai virar vinheta na Jovem Pan. É absolutamente demais o áudio que a gente vai soltar. O que é isso? Deixa eu explicar antes o que é. Porque é hilário. Você vai... Sobe o som do seu rádio. A ex-presidente Dilma Rousseff, candidata ao Senado por Minas Gerais, ontem, dia 8 de setembro, concedeu uma entrevista ao jornalista José Ambrósio Prates, da Rádio Torre FM 91.7, lá de Minas Gerais. E aí ele faz uma pergunta para presidente Dilma e ouça a resposta. É demais. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a ex-presidente, a candidata ao Senado por Minas Gerais, Dilma Rousseff. Prazer conversar com a senhora desde já. E a região norte de Minas é uma região cheia de demandas, assim como a região nordestina, seca, uma dificuldade muito grande. O que a gente pode esperar, norte mineiro, da senhora como senadora da República? Olha, vocês podem esperar aquilo... Só um pouquinho. Ô, Leonora, me dá o papel. Dá o papel, Leonora. Tá com Valdeci. Valdeci... O papel, Valdeci. Não sei o que você está fazendo lá fora. Pode fazer outra pergunta? Deixa eu voltar. Você pode fazer outra pergunta? Ô, Valdeci, me dá o papel, Valdeci. Valdecir é que nem o Bessia, será? Cara, que... Meu Deus. Jesus amado. Mas ela não sabia que tá ao vivo. Gênio, cara. Tava no papel, amigo. É o papel a resposta da pergunta dele sobre o norte de Minas. O norte de Minas é um nordestão, né? É uma região muito pobre, uma das regiões mais pobres do país. O jornalista perguntou, olha, e pro norte de Minas? Qual que é a sua proposta? Olha, o povo pode esperar de mim? Ô, Eleonora, me dá o papel. O Valdeci, solta de novo aí, terrível. Maravilhoso, solta, cara. é muito bom. Vou esperar aquilo... Só um pouquinho. Ô, Leonora, me dá o papel. Dá o papel, Leonora. Tá com Valdeci. Valdeci... O papel, Valdeci. Ó, tem uma Não sei o que bomba. você tá fazendo lá fora. Tá aí a candidata Dilma Rousseff, candidata ao Senado. Olha lá, no final. Fazer outra pergunta? Deixa eu voltar. Pode fazer outra pergunta? Tá aí, mais uma da nossa maravilhoso. presidente Dilma Rousseff. Ontem eu assisti o Estocavento. É genial o Estocavento, meu. Muito bem. Nós temos portanto, uma eleição que vem marcada por 2 pontos. Uma é uma judicialização da política. Tudo vai parar para âmbito dos tribunais. Os tribunais decidem aí os rumos da eleição, por um lado, e por outro, uma eleição muito pobre. Nós temos uma eleição que, ao contrário das outras, onde se despejava dinheiro, tá uma eleição muito mais modesta no que toca ao dinheiro da campanha. Isso levará a uma reeleição mais facilitada dos políticos tradicionais brasileiros, principalmente para as vagas da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa. Nós teremos uma renovação a um discurso da população de mudança, né? Vamos mudar, mudar, mudar. Mas como não há dinheiro para a campanha, aqueles que já têm mais nome consolidado e já ocupam cadeiras no parlamento, a tendência é de uma reeleição mais facilitada.
nós teremos uma eleição à Câmara e ao Senado e à Assembleia Legislativa, eleições mais tranquilas para aqueles que têm nome de maior peso na disputa eleitoral. 8:04, ouvintes na Jovem Pan. Denê, o pessoal pedindo pra colocar o áudio da Dilma no WhatsApp, querem compartilhar aí o áudio da Dilma. E o pessoal brincando que trazer o papel lembra aquela propaganda do simpático mordomo do papel higiênico, lembra? Lembro. Alfredo, acho que é o nome dele. É, não sei. Alfredo. Ô, Terriba, você vai fazer uma vinheta com esse... Valdeci! Você vai fazer uma vinheta. Ela fala longe. Valdeci! Valdeci! Alô, papel! Eu acho que não era. Eu acho que não era ao vivo, acho que era gravada a entrevista e vazou Soltaram esse o áudio, pedaço é. aí, mas é engraçadíssimo, é muito bom. O que mais, Mark? O pessoal aqui falando que tava com saudades das pérolas da Dilma, e também ainda falando sobre a questão das fake news envolvendo o atentado contra Jair Bolsonaro. Um ouvinte aqui no telefone 1223, o Daniel, até mandou uma postagem da Janaína Pascoal, uma das autoras do impeachment, alertando para isso. No sábado ela tuitou dizendo que as pessoas têm que ter cuidado com o compartilhamento das notícias. Final telefone 1627, o Magnus, dizendo que ele acha uma piada um preso decidir isso ou aquilo. Como pode o Haddad ficar horas e horas falando com um preso sobre os rumos políticos de um partido como o PT? Pois é, a OAB faz de conta que Fernando Haddad atua como advogado de Lula. É um absurdo. A Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná fica silente diante disso. É um absurdo de que uma segunda-feira o Fernando Haddad, que não advoga, não é o advogado de Lula, não atua na defesa técnica do ex-presidente da República, se utilize da sua condição de advogado, use da sua carteirinha da OAB para fazer de conta de que está na advocacia de Lula, para transformar a sede da Polícia Federal em Curitiba em Diretório Nacional do PT. Hoje, é um tapa na cara da sociedade brasileira de que o candidato à presidência, o candidato real, que é o Fernando Haddad, se utilize da sua condição de ser advogado, de ter uma carteirinha de ordem, atuar como se advogado fosse, de passar um dia inteiro na carceragem da Polícia Federal, o dia inteiro tratando de assuntos de política ideológica e partidária, assuntos de política eleitoral, de dentro da Polícia Federal em Curitiba. O dia da visita é quinta-feira. A OAB faz de conta que ele é advogado e que atua na advocacia. Ao comando da Polícia Federal no Paraná não há o que fazer. E aí nós precisamos conviver com a realidade de que um candidato a presidente do Brasil, Fernando Haddad, se faz passar por um advogado militante para resolver os rumos do país com um presidiário. Não é séria. Não é séria a discussão política no Brasil. Me desculpe. Nós vivemos o fundo do poço. A OAB do Paraná, em silêncio. Até porque dirá que é o respeito às prerrogativas funcionais do advogado. Que prerrogativa funcional se Fernando Haddad não atua na defesa de Lula? Nós vivemos uma barbaridade. E hoje nós vamos fazer mais um dia inteiro de discussão política dentro da sede da Polícia Federal. O nosso ouvinte observa com muita perspicácia o que hoje ocorre no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Denis, a situação é cômica se não fosse trágica, Claro. né? Veja, as emissoras de televisão, de rádio, se programam as pautas de acordo com a agenda dos candidatos. Então lá vai o fulano fazer uma caminhada no calçadão não sei aonde, outro vai visitar uma indústria, outro vai... O do PT fica na frente da PF. Veja a que ponto o Brasil chegou. A campanha do PT é manter a imprensa que acompanha a agenda do candidato Haddad em frente à Polícia Federal. Porque é de lá que saem as decisões do partido. Então, ou seja, como o Ministério Público Federal já alertou há um mês atrás, a PF se transformou no Comitê Geral de Campanha do Partido dos Trabalhadores. E o ouvinte, Denis, final do telefone 8484, o Velton Fetter, perguntando por que proibiram a Glaze e deixam o Haddad. Não entendo também. Também não compreendo. Não há nenhum cabimento de que Fernando Haddad siga
atuando como se advogado de Luiz Inácio Lula da Silva fosse. Situação que ele não é. 8h09 agora. O candidato a deputado estadual pelo PT, Renato Almeida Freitas, aquele que na semana passada foi flagrado distribuindo um frasco para guardar cocaína, um pino, é um potinho de plástico pequenininho assim, em que os viciados na droga colocam o pó ali dentro. Esse candidato estava distribuindo esse frasquinho com um trechinho de poesia dentro do frasquinho, escrito num papelzinho. Ele é candidato a deputado estadual. Renato Almeida Freitas, candidato a deputado estadual pelo PT, estava distribuindo pino de cocaína. E ele agora se envolveu em mais uma aqui no Paraná. Diga, Mark. De acordo com um vídeo publicado pelo próprio candidato, ele estava distribuindo panfletos na Praça do Gaúcho, na região central aqui da capital, quando recebeu 2 tiros de balas de borracha da Guarda Municipal. Ele foi encaminhado para o Hospital Cajuru e depois para o 1º Distrito Policial. Em nota, o PT informou que não houve nenhum motivo para a prisão e nem para a violência policial. Até o fechamento deste jornal, não houve um posicionamento da assessoria de imprensa da Prefeitura. Na semana passada, nós já falamos sobre o Renato aqui no jornal por causa de uma ação dele que deixou os eleitores receosos. Ele e amigos entregaram pinos usados para armazenar cocaína com poesias. Segundo ele, a ação era para chamar atenção para o preconceito contra os negros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, você distribuir pino de cocaína para uma ação que toca a um discurso de igualdade racial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a assessoria de comunicação da Prefeitura de Curitiba precisa de uma vez por todas acordar, né? Alô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. É horrível. Qual o motivo da Guarda Municipal disparar 2 tiros de bala de borracha contra o candidato do PT? É óbvio que teve motivo. Ou alguém acredita que um candidato está distribuindo panfleto e por estar distribuindo panfleto, os guardas municipais vão lá e disparam um tiro de bala de borracha? Algo houve. E se a assessoria de comunicação da Prefeitura de Curitiba não informar qual é a posição do poder público em respeito a isso, se ataca mais uma vez uma das instituições aqui da nossa cidade, a Guarda Municipal. Você atinge como violenta uma instituição que não tem histórico de violência, que é o caso da Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Curitiba é muito boa mesmo. Então a Prefeitura de Curitiba que informe definitivamente o que houve na Praça do Gaúcho para que o candidato Renato Almeida Freitas, aquele que distribui pino de cocaína, agora tenha levado tiro de bala de borracha. Que campanha, hein? Que campanha! Num dia você é flagrado distribuindo um produtinho para armazenar droga. No outro você lava bala de borracha da Guarda Municipal. Que beleza. Olha o nível da coisa. Intervalo. Voltamos na sequência com mais... Ô, Valdeci! Traz o papel, Valdeci. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Entrei agora na live do YouTube, Terribas. Qual é o nosso caminho pra chegar à live do YouTube? youtube.com/RickMaisPR. É só você procurar lá também no YouTube Rick Mais PR. Daí já vai cair direto no nosso canal. Você se inscreve no canal do YouTube. Daí do lado tem o sininho. Você clica no sininho pra você ativar as notificações. E toda vez que começar o jornal, o YouTube já vai te avisar. O Rick Mais Notícias está no ar. Aí você muito já legal, cai lá. né? Porque tem um jornal paralelo, né, Mark? Tem, eles vão comentando ali a pauta que eles querem. É tal, muito que... bom. É muito bom. Muito e aí quando legal. você Aqui, dei um bom dia pra rapaziada. E você só pode comentar no chat a partir do momento que você se inscreve no canal. Tá? Então eu tô inscrito no canal, isso, tô bombando. Aí você também pode assistir pelo nosso portal, Rick Mais. É o rickmais.com.br/Jovem Pan. Aí você também consegue assistir todos os podcasts do jornal. Então se você pegou o jornal agora, no finalzinho, você quer saber o que a gente falou antes, quer ouvir o áudio do Valdeci, quer saber as entrevistas que foram dadas aqui na primeira rodada das entrevistas aos candidatos do governo, você assiste lá, tá tudo salvo lá, todos os programas. Então tem o nosso podcast em vídeo lá também.
Por falar em programas, nós faremos mais uma rodada com os candidatos ao governo do Paraná, aqui na Jovem Pan e na RIC TV. E no dia 28 de setembro, daqui 18 dias, num horário inovador para o debate eleitoral, o horário tradicional do noticiário local, entre 6 horas da tarde e 8 da noite, nós promoveremos o debate entre os candidatos ao governo do Paraná na tela da RIC TV Record, com transmissão aqui da Jovem Pan. Grande debate com os 6 candidatos que têm representação, serão convidados a debater os assuntos do Paraná. Um debate a uma semana da eleição. Como já no pleito passado para a Prefeitura de Curitiba, o debate da RIC foi o debate definitivo da eleição, teremos mais um exatamente uma semana antes do pleito, dia 28 de setembro, um debate de regra absolutamente livre e que, além da regra livre, terá uma participação muito legal dos jornalistas do Grupo RIC. Depois da reunião das regras, em que as regras forem ajustadas por inteiro com os representantes dos partidos, eu vou explicar a regra do debate. Terá a participação do Marcos Souza e de outros colegas aqui do Grupo RIC. Espetacular a regra quanto à participação dos jornalistas. Além das perguntas deles para eles, nós teremos perguntas de jornalista para o candidato e o jornalista vai escolher quem faz a réplica e a tréplica. Então, para que acabe com a possibilidade de panelinha entre os candidatos, nós teremos um bloco em que a pauta será pauta de verdade, com escolha do que interessa para o debate ao governo do Paraná. Um grande debate sendo construído pelos profissionais aqui jornalistas técnicos do Grupo RIC. Aliás, está em obra a nossa casa, né? Tá em obra. Arrancaram tudo para fazer o cenário do nosso debate. E seguinte, a partir do dia 13, então, tem a segunda rodada aí de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Dia 13 começa com o Gerbuck do PSL. No dia 14 tem professor Ivan Bernardo do PSTU. No dia 17, o doutor Rosinha do PT. Dia 18, professor Piva do PSOL. Piva! Dia 19 tem o Dionísio Marinho do PRTB. Dia 20 de setembro tem a Cida Borghetti do PP. No dia 21, Priscila Ebara Guimarães do PCO. Tomara que ela venha. Dia 24, Jorge Bernardi da Rede. Dia 25, Ratinho Júnior. E no dia 26 tem o João Arruda do MDB. É isso aí, nossa segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. A Angélica tá perguntando aqui quem que vai apresentar o debate. Eu vou mediar o debate, eu vou fazer a mediação do debate. O mediador, ele está lá para não atrapalhar, né? Quanto menos o mediador aparecer, quanto mais fluir, quanto mais for livre o debate, quanto menos o mediador der as caras, significa que o debate funcionou melhor. Eu vou lá para tentar fazer com que a coisa caminhe bem. Marcos, sabe quantos debates eu já mediei na minha vida? Outro dia eu calculei. 24 debates. É muito debate, né? É debate demais. Quase não sabe fazer debate. Vamos para mais um e esse vai ser bem bom. O nosso debate aqui na tela da RIC TV Record. Lembrando que tem o patrocínio da Anila. Produtos Anila que são demais. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila. Tudo fica mais gostoso com queijos Anila. E o momento agora é do ouvinte na Jovem Pan. Denê, para descontrair um pouco, segunda-feira tá pesada, tá feia, início de semana carregado aqui em Curitiba, em todo o Paraná. A Michele tá dizendo aqui, Denê, que ela tá nos ouvindo com um bebê de 45 dias. Eu acho que é... dó. Não sei se é Micael ou Michael, veio cortar a mensagem aqui, mas ela tá lá ligadinha na Jovem Pan com um bebezinho de 45 dias. Tadinho, vai assustar a criança. E tem muita gente aqui, Denê, muita gente mesmo, comentando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro de ontem. Eu nem sei, teve rodada ontem. Rodada A ontem. Ana Moreira lembra Teve do rodada Grenal. ontem. Como é que Deixa foi o eu Grenal? pegar- Não, pera aí, deixa eu pegar aqui a tabela, pera aí. Eu não sei, teve Grenal ontem? Teve Grenal. Diz que teve. Brasileirão, Série A, pera aí. O que aconteceu ontem? Uma tragédia. Deixa eu ver aqui, pera aí. O time misto do Grêmio perdeu para não o... vem com esse mimimi, cara. O time misto do Grêmio perdeu ontem para o Internacional. 1-0 no Beira-Rio. E o Internacional é líder do Brasileirão. Sabe quando uma tartaruga aparece em cima de uma árvore?
você sabe que alguém colocou a tartaruga lá e que uma hora a tartaruga vai cair de lá. Não tem jeito. É o Inter na liderança do Brasileirão. Não, peraí. Mas o Inter é líder do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o São Paulo. O Inter venceu o Grenal 1-0. O Palmeiras ganhou o jogo também, né? Palmeiras venceu ontem, jogou em casa, brilhantemente. Tudo Ganhou normal, do né? Tudo Corinthians, normal, o né? clássico. do Corinthians. Tudo normal, do jeito que Foi sempre 1 a 0. acontece. O São Paulo também venceu a partida, né? O jogo deles, São Paulo e Bahia. São Paulo fez 1-0. Ganhou o jogo do Bahia. E aí, O Paraná jogou em casa ontem, perdeu de 2-0 para o o Santos. Paraná caiu, né? Paraná Vamos caiu. falar sério? O Paraná caiu. O Paraná... Tá com 16 pontos, não É. tem nem condições mais. O Paraná precisaria conquistar 30 pontos agora. Teria que ter um desempenho de campeão brasileiro para que não caia a segunda Daniel, divisão. mas sem mimimi, né? Todo mundo sabia que ia acontecer isso. É. Me desculpe a torcida paranista, mas todo mundo sabia que não tinha time pra ficar na primeira divisão. O time subiu pra primeira divisão, venderam todos os jogadores, aí fazer o quê? Não Os tem o que paranistas fazer. começaram a me xingar aqui já, mas é verdade. Vai dizer Ah. que vocês acreditavam que o Paraná ia fazer uma boa campanha e ficar no G8? Sei lá, não ia, não vai. Não Caiu o tinha time. Paraná. Eu Coitadinho já do Paraná. falei que no Paraná eu sou operário, eu torço para o operário. Gigante operário. O Operário subiu pra Série B, né? Subiu. Então Gigante operário. nós teremos no ano que vem na Série B o Operário, o Londrina, o Paraná E o Coritiba. e o Coritiba. Porque tá difícil Vamos do ser Coxa. sinceros também, o tá Coxa, difícil pro o Coxa Coxa não subir. tá merecendo subir pra primeira divisão. Eu queria que o Coxa subisse. Eu torço para todos. Eu gosto dos três. Queria que o Coxa subisse, mas tô achando que não vai dar pro Coxa. Lógico, pra gente é melhor, quanto mais time Tô na achando primeira que não divisão vai dar do pro Paraná, Coxa. melhor. E o Paranito já era. E hoje tem Atlético Paranaense, né, Mark? 8 da Contra noite. o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. E aí, o que você acha? Acho que dá pra ganhar, né? Tudo do placar de 1-0 deu ontem, vai fazer 1-0 também. O Atlético Vamos- vem se recuperando bem. Tá. Pois é. Já tá, Falando- tá lá em cima já, né? Que lugar tá o Atlético O Paranaense aí, Atlético Felipe? Paranaense tá aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Atlético Paranaense tá em 14º, Mas tá. com 27 pontos. Não, mas tá bem longe da zona de rebaixamento. Quantos ainda. pontos tem o sexto colocado no Brasileirão? O sexto colocado hoje, que é o Atlético Mineiro, tem 38 pontos. Quantos pontos tem o Atlético? O Atlético Paranaense tem 27. Portanto, está 11 pontos atrás, é isso? Isso. 11 pontos atrás da vaga Libertadores. Também não vai dar pro Atlético. O Atlético não vai disputar Libertadores no ano que vem. Então vamos a algumas verdades. O Atlético não vai pra Libertadores, mas não vai cair. O Paraná já despencou pra Série B. E resta saber se o Coritiba terá algum fôlego pra subir à primeira divisão. Me parece que não. Coitado dos times do Paraná. Falando em Paraná, a próxima rodada agora, sábado, dia 15, tem Grêmio e Paraná. É o próximo jogo do Grêmio. O Grêmio vai jogar Tem com o time Grêmio e Paraná. inteiramente. O Grêmio jogará com o time inteiramente reserva, porque tem Libertadores no meio da semana. Então é uma chance aí pro Paraná de repente beliscar um pontinho lá em Porto Alegre, né? Mas dificilmente. Eu acho que o Paraná também vai pro coco. Tadinho do Paraná. O Paraná Pois é. caiu. Bom, falando aqui um pouco na vida do Coxa, o Coxa tem jogo sexta-feira agora contra o Londrina. Então, um clássico paranaense da Série B aí. Curitiba e Londrina, sexta-feira, às 7h15 da noite. Tem uns horários absurdos, né? A segunda divisão, né? Segunda divisão tem jogo 7h15 da noite. tudo maluco. Marque mais uns ouvintes e vamos embora. Daniel, tem aqui a participação do Cleverson de Tamandaré, também do ouvinte final telefone 6242, o Júnior Albuquerque, todo mundo querendo o repeteco do áudio da Dilma. Ah, vamos. Vamos mais uma do áudio da Dilma. Vamos mais uma pra encerrar o gente ir jornal? embora aqui. Vai lá, Terribas. Dá um pito no cara ainda. Né? Claro. Olha ela abrindo o papel. Você pode fazer outra Valdeci. pergunta? Ô, Valdeci, traz o papel. Valdeci. Daniel, antes de ir Gente embora, uma do notícia de céu. última hora, a Folha de São Paulo acaba de anunciar que o PT decidiu não fazer um grande evento para anunciar a candidatura de Fernando Haddad em respeito
Lula, que está abalado. Então, a expectativa é que ainda hoje Haddad saia, antes do almoço, com a cartinha embaixo do braço e fale que ele é o candidato do PT. Então temos aí a substituição do candidato do PT. Sai Lula. Lula vai embora dessa candidatura fake que foi desde o início. E teremos a substituição de maneira agora formal. Com isso, o Haddad não apenas usará o horário do PT na televisão, como participará das rodadas de entrevistas e dos debates nas emissoras de rádio e TV pelo Brasil. Essa é a notícia da semana naquilo que envolve a política nacional aqui em Curitiba. Vamos nessa, gente? Vamos embora. Vamos embora. Valeu. Tchau, Tchau, Terribas. Valdeci. Eleições. Jovem Pan.